Gente maravilhosa e querida, eu estou fazendo memória no dia de hoje da corrida Shopping Pedro II de Petrópolis, que é uma corrida top, é uma corrida muito conhecida e muito bem organizada lá em Petrópolis. E no ano passado, em 2019, eu fui disputar o ranking, o circuito de corridas do ranking de Petrópolis. Tem um ranking de corredores e os melhores nas faixas etárias, os 5 melhores das faixas etárias. E na geral também recebem pontos e vão para uma listagem, e os 3 melhores no final do ano, no início do ano seguinte, foi esse ano 2020, eu consegui ficar entre as 3 melhores da faixa etária pelo somatório de pontos e recebi o troféu pela segunda melhor na faixa etária, 45 a 49 anos. Foi uma conquista histórica para mim e também, com certeza, para Petrópolis, a cidade, né, porque foi uma conquista histórica realmente. Eu tenho essa consciência e para mim foi uma conquista muito grande. Porque essa corrida do Shopping Pedro II, eu somei, foi a única em que eu não consegui ir ao pódio. Em todas as outras que eu participei, eu consegui subir no pódio. Mas, embora eu não tenha ido ao pódio, eu sendo a quarta da faixa e a 12ª a chegar, eu consegui, por ser a quarta da faixa, eu ganhei cerca de 5 pontos, se eu não estiver enganada. A quinta colocada também ganhou pontos, somou 3 pontos. E é uma disputa muito acirrada, porque todos os corredores lá em Petrópolis são muito bons e são muito bem preparados pelas assessorias, principalmente pelas assessorias, equipes, né, de corridas, que são ótimas, ótimas. Eu tenho medo de citar e esquecer alguma. Eu sei, tem a Pé de Vento, a Jota, eu esqueço o nome da Jota, da equipe das meninas, tem a Panthers. Tem muitas, são FB, assessoria, são muitas e todas elas são ótimas, muito bem preparadas e fazem o melhor para os seus atletas. Realmente os atletas têm o melhor possível lá em Petrópolis. E eu não quero diminuir as corridas, embora eu tenha coisas sempre a falar, né? Porque a corrida do shopping ela é uma corrida muito bonita, o shopping é lindo, é uma corrida bem organizada, as ruas de Petrópolis não tem o que falar, é um local privilegiado historicamente, tudo, a gente vê, né? A gente se contempla, as fotos ficam maravilhosas, é uma cidade linda mesmo, linda, linda, pessoas educadas de um nível muito bom. Mas eu saí de lá falando muito, porque eu teve situações, eu me vi nessa corrida sendo prejudicada. Então eu falei, né? Abri minha boca para falar, mesmo não tendo aquela situação de você estar confortável para falar, porque eu estava lá sozinha praticamente, assim, sozinha como equipe, né? Apenas eu. E no caso, eu ia falar sabendo que tinha muita gente que poderia. Eu não estava numa situação confortável. Mas eu falei, porque era o momento de falar. E quando eu cheguei em casa, eu falei, depois eu falei nas outras situações, conversando. E essas situações em que eu fui falando. Algumas foram dadas razões, porque houve desclassificações em corridas futuras que ocorreram, porque não se comprovou que a pessoa passou pelo tapete, né? Então, realmente, tem casos de pessoas que não passam,
provavelmente a pessoa corta caminho ou passa por um outro caminho. Tem situação que a gente sabe de corrida que o homem coloca chip de mulher e corre, depois pontua a mulher que pontua. Então a gente fica numa situação em que essa questão da manipulação de resultado é uma questão que a gente leva essa discussão, faz reclamações e leva, mas acontece que a gente sofre consequências, né? A gente torna-se uma pessoa que, devido a essa situação, essa situação que pode ser vista como uma situação corajosa ou não, mas ela tem que ser falada e eu não iria me omitir. Mas esse ranking que eu participei, essa corrida, né, foi da Bro Sport. Inclusive, eu tive assim muito enfrentamento com a questão da Bro Esportes e passei outras dificuldades com outras cronometragens, porque eu entendo que as cronometragens têm essa situação, mas eu tenho que falar, a gente tem que falar, porque a gente sendo atleta, a gente treina sério para tentar. Então, a gente tendo uma única vaga, que a gente está tentando aquela vaga, e aí tem uma situação que passa a gente para trás por uma questão de manipulação de resultado, ou um erro, ou uma coisa que não dá para ser comprovada, né? Porque o vôlei, outros esportes, você está filmando tudo. Mas na corrida você não está filmando todas as situações, né? Então sempre tem uma forma de você dar aquele jabs que ninguém vê. Então, mas acontece que, olha, foi uma corrida que, tirando tudo, foi muito positiva para mim, porque inclusive as dificuldades que eu enfrentei muitas, né? Porque desde o transporte, né, que era complicado, foi um transporte muito complicado para mim ir a Petrópolis. Fiz reclamações com a empresa, porque o horário foi retirado. Eu tinha o horário das 6 horas, e aí quando eu comecei a competir, tiraram o ônibus das 6 horas de domingo. Aí parece que era 6h30, mas aí já não chegava às 7 horas, 7h30 lá em Petrópolis. E da rodoviária para eu ir, tinha que pegar um táxi, né, e tal, não sei o quê. Então, mas eu tive ajuda também, eu tive uma pessoa muito querida que me ofereceu a casa para eu dormir, sabendo das minhas dificuldades, uma pessoa maravilhosa. E eu tive a oportunidade de conhecê-la melhor. Ela me conheceu também. Eu vi a filha dela, linda, que nasceu, uma menina tão bonita e muito legal mesmo. E lá em Petrópolis, a corrida, foi uma corrida de subida, 7,5 km de subida, essa corrida do shopping. E então eu fui perdendo, com essa corrida, eu já perdi o medo de ladeira, né? Que eu tinha medo e comecei a me preparar, focar em ladeiras e fui me tornando uma corredora com mais recursos e com técnicas mais aprimoradas e também e a gente vai superando, né? Vai focando e vai superando, vai tendo essa superação de todas as dificuldades, que são muitas, realmente, são muitas as dificuldades, mas a gente vai superando e vai crescendo também. E eu fui numa crescente, aí foi passando o ano, as corridas, e eu esqueci a corrida da Night Run, também teve no final do ano. E aí participei da Corrida do Trabalhador, indo ao pódio, todas elas com um histórico foram grandes corridas, grandes histórias. A corrida Master, a corrida do Fogo em Petrópolis, do Corpo de Bombeiros, a corrida Petrópolis e Itaipava, já falei, né? E a corrida da Night Run. Então, eu talvez. E do projeto do Diga Não à Fome também. E eu pontuei em todas as outras e fui pódio em todas as outras. A Love Run e uma outra, talvez uma outra, eu não consegui ir, embora tenha sido inscrita.
por questão de transporte. O ônibus não apareceu, fiquei no ponto do ônibus, mas eu com todas as dificuldades, eu me vejo muito feliz, porque eu consegui, com as que eu consegui participar, foram suficientes para que eu fosse a segunda do ranking na faixa etária. Eu fui à cerimônia, que foi uma cerimônia muito bonita, pela Secretaria de Esportes, que está de parabéns. Realmente, todas as corridas e o ranking também, que valoriza muito os atletas, é um incentivo muito grande, é uma ideia maravilhosa. E todas as outras prefeituras têm muito que aprender com a Prefeitura de Petrópolis, em termos de organização e incentivo, tanto que as assessorias se preparam muito e para disputar esse circuito. E também são grandes atletas que participam das equipes. Eu fico muito honrada desde a primeira, estar entre as 15 melhores. Porque muita a participação é grande, né? Tendo em vista, né, a realidade das corridas, e com a qualidade excepcional. Então eu fiz amizades lá, conheci pessoas, atletas, assessorias, uma cidade maravilhosa. Sempre também procurei aproveitar lá no shopping, no Bingen, olhar e ver. É um local lindo, maravilhoso. Eu tenho assim a parabenizar a todos realmente, e tenho essa memória que embora eu tenha essa questão da reclamação, que eu questionei muito o resultado da cronometragem do pódio, né? E fiquei lá tentando entender, e depois eu realmente vi que eu tinha um tempo melhor né? Então eu fiquei com a mais certeza de ter havido algum tipo de situação lá, né? Mas eu não guardei rancor, mágoas. Pelo contrário, eu procurei aproveitar a situação para crescer e procurar estar melhor nas corridas seguintes, que aconteceu realmente. E eu fiquei, no final das contas, fomos todos vitoriosos. Tanto eu, né, de estar lá na cerimônia do ranking e ser vitoriosa nas outras corridas, como todas as outras pessoas lá, né? Porque somos todos dedicados ao esporte, somos do esporte, queremos o melhor, né? E esse é o nosso foco de vida. Tentar trabalhar a cada dia para estar, né, nessa prática esportiva e procurar estar bem, né, para participar e dar o nosso melhor. E a consequência veio, né, para todos nós, que todos nós vivemos essas emoções, temos as histórias para contar e estamos de parabéns, fomos todos premiados, né? E são todas ótimas corredoras. Eu fico muito feliz de estar no meio de pessoas tão capacitadas e ter essas conquistas históricas e valorosas. Eu guardo com muito carinho os troféus, né, de Petrópolis também, que foram muito importantes para mim. Então, eu agradeço a Deus, né, principalmente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, vive e reina para sempre. Amém. Glória ao Senhor Jesus.